Fala galerinha, que estamos aqui para anunciar uma nova série barra saga, porque tipo vai ser mas vai ser pouco menos episódios. Vai ser tipo, cada episódio eu vou refazer uma criatura ou um personagem famoso e vou transformar ele e refazer ele em forma de dinossauro. E dá muito trabalho fazer esses vídeos. Tanto que a gravação que eu fiz hoje teve 17 minutos. Eu não vou postar 17 minutos porque eu vou acelerar, mas ela teve 17 minutos. O que é muita coisa, tá? É muita coisa só pra fazer só uma tela. Então clica aí no inscreva-se e nos likezinhos, por favor, pra me apoiar. Então bora pro vídeo. Então eu decidi abrir essa série com o Stray. Porque o gatinho de Stray, mais especificamente. Porque eu achei ele um personagem que, mesmo não falando, muito legal e muito cativante. E uma das coisas que mais define ele no enredo é por ele ser muito ágil e rápido. E conseguir ir passar por vários lugares. E aí eu tive a ideia de fazer ele um Velociraptor. Afinal, a espécie real do Velociraptor era bem pequena, além do Velociraptor ser um dos dinossauros mais inteligentes. E o gatinho no enredo inteiro, ele é muito conhecido por ser muito inteligente no enredo. E encaixou perfeito. E eu decidi fazer um Velociraptor. Aí eu tinha errado a camada e voltei pra camada 3, só que aí eu fiz a coisa errada. Aí foi um monte de coisa. Só que aí eu finalmente coloquei o esboço na camada 1. E aí eu fui pra camada 2 pra conseguir começar a fazer o design real. Aí eu tava começando a fazer. Aí eu fui fazendo as voltas, as curvas. Aí eu tava fazendo a cabeça. Só que aí eu fui ajeitando aí as coisas. Só que aí quando eu fui chegar lá embaixo, eu fui fazer a mochilinha, né? A mochilinha que tem um B12 dentro. Só que aí eu comecei a fazer, aí eu percebi que não tava tão boa. Ó. Aí, tipo, eu comecei a fazer. Aí não tava tão boa, porque, tipo, eu lembrei que o buraquinho era mais achatado, assim. E aí eu decidi. Aí eu fiz o buraquinho mais achatado. E ajeitei. Fiz o painel que tem em cima, assim, mostrando o nome do B12. Aí eu fui lá construindo, ajeitando as coisas. Eu não sei por causa dessas piruletas enquanto eu tô fazendo desenho. É porque é só mais costume mesmo. E aí eu comecei a fazer as mãos. Ficou muito ruim inicialmente as mãos, aí eu fui ajeitando, aí tava ficando ruim. Só que aí eu fui fazer a mão, aí ficou ruim. Aí eu finalmente tive a ideia de fazer o Velociraptor mesmo. Aí eu tava fazendo as mãos, só que aí eu achei que tava ficando muito ruim as mãos. Aí eu comecei a apagar, né? Aí eu apaguei de novo. Aí eu fui fazer a próxima mão. E aí eu tive a ideia de fazer a mão com os pelinhos. Afinal, o Velociraptor, ele é muito... Tipo, ele é um Velociraptor, ele tem pelos, ele tem penas, né? Pelos. Eu não tirei pelos, é penas. Enfim, ele tem penas. Aí eu comecei a fazer as penas dele, assim, fazendo. Aí eu percebi que não tava parecendo muito o Velociraptor, o crânio, assim, a parte da cabeça. Aí eu decidi refazer. Aí eu refiz, assim, com a cabeça mais achatada. Aí eu fiz com um detalhe, assim, na boca. Aí eu tava fazendo a boca e eu achei que tava ficando meio ruim. Só que aí eu consegui fazer a boca. Eu fiz os pelos na cabeça. E aí fui fazendo. Aí agora tava na hora de fazer o olho. Aí eu dei uns detalhes aí finais. Uns detalhes aí pequenos. Nas pernas, fiz as pernas. E aí eu fiz o olho, que eu fiz mais realista esse desenho. Eu decidi fazer esse desenho mais realista, assim, porque o jogo Stray é bem realista até. Eu achei ele com os gráficos realistas. E aí eu decidi fazer mais realista o jogo. Aí agora chegou um momento que eu mais odeio em toda a minha vida, de pintar. O momento de pintar. E aí eu fui pegando cores aleatórias e fui tentando pintar. Só que aí eu percebi que que eu fui fazendo ali as coisas. Aí enquanto eu ia fazendo, eu percebi que ia demorar muito. E eu pausei e voltei só quando eu consegui. Aí aí eu fui fazendo aí. Aí eu percebi que eu tinha errado ali, mas eu não liguei, não voltei não. Eu fui fazendo ali as coisas, eu fui ligando aquelas coisas que ligavam na barriga dele pra segurar o colete. Eu inventei esse negócio porque eu não tenho certeza se tem esse negócio aí dos coletes, assim, que tem essas ligas segurando na barriga dele.
mas eu não tava lembrada. Então eu inventei mesmo só para ter mais sentido quando tá no corpo do Velociraptor. Então aí eu comecei a fazer as iscas, que aí tem umas iscas mais meio discretas, mas são iscas, né, ainda. Aí eu fui fazendo, eu fiz uns efeitos com lápis, mas eu não tinha gostado muito do resultado. Mas eu ainda continuei fazendo. Aí fui ficando melhor. Aí eu até que gostei. Só que aí eu fui implementar com o pincel. Eu fiz ele mais baixo, só que aí ficou verde por algum motivo que eu não sei. Algum efeito de visão. Então eu desisti de fazer com o pincel logo depois de eu perceber que tava sempre ficando verde. Aí ficava feio, né? Aí eu aumentei pra tentar ajeitar o pincel, mas ficava do mesmo jeito. Então eu apaguei e fui fazer agora a mochila com os asinhas, os coisas que seguravam na barriga dele. Fui percebendo que ficou meio ruim de fazer aí, mas não tem problema. Aí eu fui fazendo, quase conseguindo fazer aí. Foi ficando difícil, só que aí eu fui tentando. Aí eu consegui. Aí depois eu fiz a parte onde o B12 ficava. Aí eu fiz também o painel com o B do B12. Aí eu fiz com verdinho, porque no jogo realmente tem um verde. Aí eu fiz o cabelo e cabelo não, as penas da cabeça. Aí eu fiz as penas da cabeça, pintei com a mesma cor que tava na boca, assim, mais perto na região bocal. E aí eu fui fazendo sombreamento, que é a minha parte favorita do desenho. Eu adoro fazer sombreamento, porque pra mim dá um tchan especial no desenho que fica muito bonito. Mas enquanto tá rolando aí, eu vou falar uma curiosidade muito interessante sobre Chaos Time domésticos. Sabe a cobra coral de domésticos, a Saas? A Saas, a coloração dela é muito parecida com a do Ultimasaurus, que é um vilão. Que é um dos vilões esqueci o nome, Chaos Time, de Hora do Caos. Aí então eu fui fazer as Saas, e aí eu só percebi depois que ela tinha a coloração muito parecida com as dele. Mas aí eu não me importei, porque aí ficou mais como um easter egg no visual dos dois. Voltando pro desenho, eu tô fazendo aí e as partes das mãos dele. Aí eu fui fazendo. Aí eu comecei a fazer. Aí agora eu fui fazer o sombreamento na mochila. Porque pra mim sombreamento nunca é demais. Pode fazer em qualquer lugar que fica bom. Aí eu fiz o sombreamento. Tipo, eu gosto de fazer o sombreamento com lápis, mesmo sabendo que às vezes com o pincel é melhorzinho até de fazer o sombreamento. Mas eu faço com lápis, porque eu acho melhor. Aí eu fui pintando aí. Aí eu fui pra camada 1. Aí eu apaguei ele, porque aí eu percebi que ficaria melhor na camada 3. Aí eu voltei pra camada 1, apaguei esse desenho e fui fazer o fundo na camada 2. Porque eu tinha com a ideia de fazer o fundo na camada 2. Aí, tipo, fazer o fundo não, tipo, um fundo assim, uma parte do fundo e na camada 1 fazer um outro fundo assim, tipo, um fundo mais soft, digamos assim. Mas, tipo, aí eu fui fazendo uma seta colorida, tipo, um holofote, uma coisa assim. Holofote não tem nada a ver. Mas, enfim, eu fui fazendo uma seta colorida, apontando pra cima, porque no jogo tem várias dessas setas, assim. Setas apontando assim. Aí eu tive a ideia de fazer uma seta. Eu fui fazendo. Tava ficando bem legal o desenho. Em minha opinião, eu tava imaginando resultados incríveis e muito lindos nessa hora. E aí eu fui fazendo. Aí eu fui fazendo os cabinhos, né? Que tipo, ligavam a seta aos prédios, que eu ia fazer já os prédios. Eu já ia fazer os prédios assim que ficavam ali do lado. Tipo, mais atrás, assim, atrás da seta, mais ou menos. Aí eu fui pintando a seta primeiro, fui pintando. E aí eu comecei a fazer os prédios. E eu peguei uma tinta, assim, a caneta com uma coisa mais escura, mais clara que o preto. E aí eu pintei com uma cor diferente dessa daí. Porque eu acabei percebendo. Aí agora que eu vi que eu tinha esquecido de trocar a ponta das coisas, a linha, né? Tipo,
Ali. Aí tava ficando meio ruim. Aí eu deixei com aquela cor mesmo. Aí eu fui pintando ali as partes das linhas. Que eu tinha percebido agora que eu tava errado. Aí eu fui pintando. Aí eu fui lá. Aí eu fiz a sombra ali, mais ou menos. Aí eu fui fazer aí eu tinha lembrado que eu tinha que fazer alguma coisa muito legal, né? Eu tava fazendo aí. Aí eu lembrei que pra eu fazer uma pichação assim na parede. Tipo uma pichação. E aí eu fui fazendo essa sombra aí. Só que aí logo depois eu fui fazer a pichação. Que a pichação que eu tive a ideia era fazer o símbolo extramuro. Que se você não sabe, é um símbolo que representa o grupo principal. De amigos do gatinho, assim. Aí eu fui pegar a cor dos espinhos como cor base para eu achar uma cor que combinasse com o símbolo. Aí eu fui fazendo. Aí eu fiz a parte da boca, com boca entre aspas, porque eu não sei se é uma boca mesmo. Aí eu fui fazendo as partes redondas. Aí eu fui pintar com a cor, assim. Eu pintei. Só que aí eu achei que tava ficando meio sem graça. Aí eu decidi fazer como tem uma das ilustrações. Assim, sangue, entre aspas, saindo dos olhos desse símbolo aí. Aí eu comecei a fazer. Aí eu fiz uns detalhes com lápis pra parecer mais que foi pintado com spray. Pra parecer mais uma pichação na parede. Aí eu fiz aí os detalhes. E aí eu fui fazer a parte de dentro com um lápis mais grosso. Pra, tipo, dar aqueles lápis assim mais grossos que eles fazem ao redor. Aí eu fui fazendo assim mais grosso. Aí eu consegui fazer. Aí pra mim ficou muito bom essa arte aí. Essa pichação aí que eu fiz. Aí agora eu fui fazer o efeito da seta. Efeito tipo que a seta era brilhante assim. Que a ideia era que a seta fosse brilhante, porque a seta é assim no jogo, né? As setas que indicam pra onde você ir às vezes, elas são brilhantes. Então eu fui fazer ela brilhante, né? Aí eu fui fazendo os efeitos aí. Pra até ficar de um jeito que eu gostasse. Aí eu fui aproximando, fazendo várias coisas aí. Aí eu pintei aí uns bichos. Só que aí eu percebi que tinha um buraco aí que não fazia sentido. Aí eu cobri esse buraco, né? Aí eu fui cobrindo. Aí eu peguei a cor ali pra fazer o fundo de trás. Porque eu já tinha terminado aquela parte e fui fazer o fundo de trás. Eu peguei as cores e fiz assim um fundo que, se você não sabe, é feito é o seguinte. Você pega o pincel, você faz assim pinta aí de uma cor mais escura que o fundo e aproxima. Porque aí vai ficar um efeito muito legal e tipo, vai ficar um efeito tipo de uma cor só e fica muito legal. Eu não sei escrever direito, mas fica muito bom. Olha, podem ver aí o resultado do efeito, ficou muito bom. Aí eu só pintei aí a parte branca do olho. Aí eu fui fazer os efeitos finais, né? Eu fui fazer os detalhes finais que eu fui fazer assim. Eu comecei a pegar e fazer uns detalhes. Eu fui fazendo assim, uns detalhes, um brilho, que pra mim é uma coisa muito boa. Fica muito lindo. Os detalhes com esse brilho. Aí eu fui fazendo. Aí eu percebi que eu tinha esquecido do nariz. Aí eu fui fazer o nariz ali nele. Aí ficou assim. Espero que tenham gostado do desenho. Pra mim foi um dos melhores desenhos que eu já fiz. O que vocês acharam? Digam aí nos comentários.